meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez. Vamos dar início aqui à nossa palestra, hoje aula consciencial. O tema: ser livre e estar em paz. Ser livre e estar em paz. A gente precisa olhar para dentro. Por que eu trouxe, esse tema no dia de Oriente? Porque, sabe aquela frase, mente sã, corpo são? Se a gente não conseguir estar em paz, e para isso a gente precisa olhar para dentro, a gente não consegue manter o corpo são. Se a mente não está sã, o corpo dificilmente vai ficar são. Então, assim, a gente precisa fazer essa reflexão. Então, a ideia aqui é realmente a gente direcionar o que eu estou falando para a área das curas que a gente veio buscar. E cura, gente, não é só de enfermidade física, não. Porque a gente só pensa em doença e enfermidade quando está no físico. Existem as enfermidades mentais, existem as enfermidades emocionais, que vou te falar, são muito mais complicadas e difíceis de tratar, porque a nossa medicina ainda não está alcançando muito bem esses níveis de existência. Então aí a gente faz esse tratamento espiritual, esse amparo espiritual, com esse diálogo consciencial para a gente pensar um pouquinho mais. Porque a cura, tudo começa na mente. Se a gente começar a busca conscientemente por essa cura, e a gente vai mudando por consequência natural os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, isso é o processo que nos leva também a essa paz, tão buscada por todos, mas não realizada, por essas dificuldades. Para a gente começar a reflexão, há um rio de ondas de pensamentos, de desejos que nos atormentam todos os dias, e toda a população do planeta é levada por essa corrente de medo, de dúvidas, de insegurança e falta de paz. Todos estão se agarrando a esses sentimentos problemáticos quase todo o tempo, e todos são arrastados por eles. Se a gente analisar, nós estamos com já 8 bilhões de seres encarnados na face da Terra. E os desencarnados? Que a maioria de nós nem tem consciência. Então, junto o pensamento desses seres, todos esses seres humanos, irmãos e irmãs dos dois planos da criação, todo mundo pensando coisa ruim o dia todo. Estou preparando uma palestra, já até um texto sobre isso, falando que a mente aguenta quase tudo, menos pensamento negativo o tempo inteiro. É a única coisa que a nossa mente não aguenta, é pensamento negativo o tempo inteiro, pensar só sobre problema, pensar sobre coisas ruins. Porque a gente pensou, a gente sentiu, concorda? A gente pensou, o gatilho dispara e a gente começa a sentir. Aí você imagina, nós somos 8 bilhões de seres encarnados, mas pelo menos 3 vezes o lado de lá, a mais do lado de lá. Junta esses pensamentos, isso cria ou não cria uma corrente de desarmonia, de caos, de anarquia. E a gente para e analisa por que o mundo está como está. Porque ninguém está trabalhando nessa paz interior. A gente está simplesmente vivendo, pensando, sentindo inconscientemente. E a gente está gerando essas ondas o tempo inteiro. Os que estão ao nosso lado, primeiro a gente recebe essa onda. Depois a gente vai vibrando ao lado e as ondas vão se somando. Então, esse pensamento, falando em paz, falando em liberdade, porque paz tem muito a ver com o conceito e a consciência sobre o que é liberdade de verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas imagina, o pensamento do eu quero ser livre, ele quase não acontece na humanidade. Isso a espiritualidade tem trazido. Então, nós estamos vivendo de forma tão automática, tão condicionada, tão inconsciente, que essa coisa assim, eu quero paz, consciente, a maioria de nós não pensa dessa forma. Aí vamos pensar, se a gente nem pensa sobre isso, como é que a gente vai buscar? É a mesma história, eu não reconheço alguma coisa que eu não conheço. Se a gente quer paz, a gente busca paz, é porque a gente sabe o que ela é. Mas o que a gente está fazendo? A gente está sentindo essa paz? A gente está tirando os minutinhos no dia? Porque a gente chega uma hora que a gente tem que botar, isso tem que ser um hábito. Eu converso muito com os médicos, a gente fala sobre isso. Todo mundo, espero que todo mundo tome banho todo dia. Espero, sinceramente. Pelo menos uma vez, 2 vezes ainda vai, Mas esse banho emocional, o banho mental, quem é que fez isso desses últimos 10 anos? Uma vezinha só. Conscientemente, quem é que fez? Meditação, respiração. Estamos abrindo uma turma de yoga no Celuz. Depois nos procurem quem tiver interesse. Nós não pode abrir para todo mundo, não só para vocês. Mas vamos abrir mesmo uma turma de yoga. Vai começar em março. Então, a gente não para pensar conscientemente sobre a paz. E quando a gente nem pensa sobre uma coisa, aí que ela não se realiza. Não existe energia, não existe predisposição.
a coisa não acontece. Então a gente precisa buscar a gente com consciência. Então o pensamento, eu quero ser livre, eu quero ter paz, eu quero estar saudável, eu quero ter saúde, a gente pensa isso muito pouco. A gente pede o tempo inteiro, me dê saúde, mas conscientemente mesmo, de forma a mudar os nossos hábitos e comportamentos, quase nenhum de nós faz. Poucas pessoas pensam e menos ainda sabem o que é ser livre. Aí aquela história, né? Aí eu tenho que ter fé. Será que eu sei o que é ter fé? Porque para a maioria das pessoas ter fé é quando tudo está bom, aí eu tenho fé em Deus. Quando o bicho aperta, eu já começo a duvidar, né? Deus me abandonou, a espiritualidade me abandonou. Fé é exatamente nesses momentos de dificuldade. É uma confiança que a gente tem na espiritualidade, fala assim, olha, eu já fiz tudo que eu podia, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Já fiz tudo que eu podia, pensei, refleti, pedi ajuda e não estou conseguindo solução, pois debaixo da minha fé eu entrego a Deus, para a espiritualidade, para os orixás, para o Olodum, o nome que a gente der. A gente entrega e confia, porque quem entrega, entrega. Porque tem gente que entrega, mas fica tentando pegar de volta. Aí a gente atrapalha, até a espiritualidade agir. Ser livre, é uma pergunta, é poder escolher entre várias opções as que são do seu desejo? Tem gente que pensa que ser livre é isso, é eu poder fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, né? Vamos perguntar para as nossas crianças, né? O que é ser livre? Não quero ir para a escola, não quero comer coisas saudáveis, eu quero comer só as besteiras, né? Os salgadinhos, chips. Então assim, gente, o nosso conceito de liberdade, ele está muito imaturo, igual ao das crianças, mas quando a gente fala do mundo dos adultos. Então o que a gente precisa entender? Tá, eu quero ser livre, eu quero ter essa liberdade, eu quero sentir paz, mas eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Vamos falar um pouquinho aqui. Mas liberdade, comecemos pelo princípio. Liberdade não é a gente poder fazer tudo que a gente quer, não. Não é. Tem muitos irmãos que às vezes solicitam, né, a entrada na casa. São os irmãos que querem entrar na casa para trabalhar, mas não têm coragem de pedir. Porque na cabeça deles, entrar no ser luz vai privar eles da liberdade deles. Então assim, a gente começou a correlacionar da forma errada o que é liberdade. Gente, liberdade, ela requer compromisso, responsabilidade, dedicação. Liberdade não é a gente não ter compromisso com nada na terra, não. Isso é libertinagem. Sabe, eu não querer limite, eu não querer compromisso, eu não querer horário, eu não querer ter que me organizar, me disciplinar para me dedicar a alguma coisa, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Então, tudo na nossa vida, a gente consegue realizar alguma coisa sem disciplina, gente? Vamos falar bem seriamente, consegue? Trabalho, se a gente não tiver disciplina, a gente consegue se manter no emprego? No relacionamento a dois, no relacionamento familiar, se a gente não tiver disciplina, tiver certos horários, certos compromissos, certos acordos que os dois têm que cumprir, existe família? Não existe, a gente precisa acordar algumas coisas. Mesma coisa aqui no Ser Luz. Então, alguns médicos falaram assim que não entrava no Ser Luz porque eles não gostam de religião que prende. Então, para eles, a gente está preso, né? Vocês estão tudo presidiário. Vamos mudar as roupas, né? Botar umas roupinhas brancas. Mas, assim, por que eu estou brincando com isso, gente? Se cada um dos médios, tá? Nós temos mais de 30 médios na corrente hoje. Se cada um for vir no dia que quer, vai ter casa espírita sendo de Umbanda? Então, isso é liberdade ou é libertinagem? Entende a diferença? Então, hoje é dia do Oriente. Temos aí 70 e poucos irmãos agendados. Aí eu estou lá em casa e falei assim, me deu uma preguiça hoje, de ser luz, eu acho que vou ficar em casa. E aí? Tem que haver um acordo. A liberdade, gente, saudável, verdadeira, ela passa por um compromisso. Primeiro com a gente. Porque eu tenho que ter um propósito de estar entrando numa casa, num trabalho, numa família, num relacionamento. Primeiro é comigo. Então não é compromisso com o outro, primeiro é com a gente. E obviamente que a gente estende o nosso compromisso pessoal para uma questão coletiva, de grupo. Então, gente, ser livre não é a gente fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não é a gente poder escolher entre as diversas opções, a gente só escolher o que a gente quer. O mundo não é assim. Então isso não é liberdade. Eu chamo essa liberdade, né, de ir contra a corrente das ilusões. Estamos falando da verdadeira liberdade. O que é a verdadeira liberdade? É a gente ir contra a corrente das ilusões em direção à fonte, à luz, à verdade, ao Olodum, a Deus, né, a suprema inteligência. Então, quando eu não me deixo levar pelas ilusões, e aí eu assumo um projeto na minha vida, um propósito na minha vida, isso é a verdadeira liberdade. Aonde que está a nossa liberdade? Que a gente pode fazer várias coisas nesse planeta, mas o que a gente for fazer
tem que haver responsabilidade, dedicação, compromisso. Eu tenho que botar minha energia com constância, com perseverança, porque senão isso não é liberdade, é libertinagem, e libertinagem não leva ninguém a lugar nenhum. Então a gente precisa entender que liberdade é a gente começar a quebrar essas cadeias ilusórias e se comprometer com coisas que nos fazem bem. Isso é a verdadeira liberdade. Então ir contra a corrente das ilusões em direção à fonte. Coisas virão, portanto desfrute delas e seja feliz. Seja livre para ser feliz. Mantenha-se feliz, em paz, em luz, em sabedoria e consciência. Essa é a verdadeira responsabilidade. É a sua responsabilidade diante de você mesmo. É a nossa responsabilidade diante de nós mesmos. Gente, a paz, a felicidade, a liberdade, a gente não vai encontrar. É contra a lei. Eu falo aqui para vocês, vocês podem até me cobrar depois. É contra a lei a gente colocar qualquer sensação ou sentimento de paz, de liberdade em coisas que estão fora. Está entendendo? Então, eu sou feliz porque eu tenho a pessoa que eu quero como companheiro, como companheira. A felicidade não é isso. O estado de felicidade ele é interior. A partir do momento que você projeta a sua felicidade, a sua paz, porque tem algo fora de você, e é nisso que se assenta a sua paz, a sua liberdade, a sua felicidade, ela vai tão rápido como tudo que é precário nesse planeta. Tudo aqui é ou não é passageiro? É passageiro. É passageiro. Então a gente precisa tirar, toda vez que a gente estiver com esse pensamento fora, eu sou feliz porque fulano está na minha vida, já repense. Porque a gente tem que ser feliz independente de qualquer coisa. Mas a gente está mais feliz ainda porque ter um bom relacionamento, porque conseguir comprar uma casa, porque conseguir um bom emprego, entende? Está mais feliz ainda. Porque tudo aqui é muito passageiro, é muito precário. Se a nossa paz depender de alguém, isso vai dar certo, gente? Para começar a conversa, quando depende só da gente, a gente já não dá conta? Aí é uma coisa que a gente fala muito nos nossos diálogos inconscienciais. A primeira pessoa que você tem que ter ao seu lado é você. Mas a gente não nos tem. E a gente quer cobrar dos outros. Então eu não consigo me dar paz, mas eu quero que vocês me deem paz. Entende? Eu não consigo conquistar certas coisas, mas eu quero que vocês conquistem essas coisas e me provenham dessas coisas, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado, que a gente está botando tudo no nosso sentido de paz. Então assim, olha, eu estou em paz, porque você não está nem falando comigo. Porque se falar um bocadinho de lado, atravessar, o que acontece? Guerra. Então assim, cadê o meu conceito, a minha consciência de paz? Eu dependo que ninguém faça nada para eu estar em paz. Entende? Então eu vou fazer até uma reflexão um pouco mais profunda. Às vezes acontece aqui na nossa casa. A gente está aqui com o diálogo consciencial, uma palestra, e às vezes tem umas crianças muito nervosas, e eu até brinco aqui, meus irmãos, vamos trabalhar a nossa paciência, a nossa concentração, nosso foco, e essas coisas mínimas a gente não consegue. Então qualquer coisa que acontece no exterior, a gente ainda mexe muito com o nosso interior. E esse é o nosso trabalho, é o trabalho da humanidade neste momento, é conseguir cuidar da vida interior, ter o autodomínio, porque tudo de fora está machucando demais, magoando demais, tirando tudo que a gente diz que tem, tirando nossa paz, tirando nossa paciência, tirando nossa saúde, tirando nossa felicidade, tudo que está fora tira tudo, porque parece que a nossa vida não é nossa, parece que a nossa vida interna, a nossa vida interior não é nossa. A gente fala a minha vida, mas a gente não cuida dela. A gente bota ela na mão de tudo, de todo mundo e das circunstâncias. Então a gente precisa trazer, assentar a nossa paz, a nossa liberdade, a nossa felicidade interiormente e não deixar ninguém tirar. Essa é a nossa responsabilidade também. O que muda não é real. O que muda não é real. O que é real não muda. Se eu tenho paz e essa paz é real, nada de fora vai mudar essa paz que eu tenho. Não é fácil, mas é um exercício, né? Se tem quem faça, é porque nós somos capazes. Agora a gente tem que fazer o exercício. Se a minha alegria interior ela é real, se eu perder o emprego, se uma pessoa sair do meu relacionamento, se acontecer alguma coisa na minha família, eu não vou ser infeliz. Eu vou sentir o processo da mudança, mas eu não vou ser infeliz porque eu estou numa mudança. Entende? Então assim, isso tem que ser interior. A gente tem que trazer, são os tesouros da alma que os vermes nem a ferrugem corroem. São da alma. Você é esse segredo, essa pureza que está além das mudanças.
Entende? Então a gente tem que entender que tudo passa, mas a gente fica. A gente fica, a nossa alma, o nosso espírito. O restante passa, até o nosso corpo passa, mas a alma fica. A gente precisa focar nisso. Pare a sua mente de ir em qualquer direção ao exterior. Foi para fora, volta para dentro. A gente precisa fazer esse exercício. Isso é estado de presença. É o estar centrado, autocentrado em mim e não nas coisas que estão girando ao meu redor. Porque se eu ficar centrado nas coisas que estão girando ao meu redor, o que eu viro? Um peão. Eu rolo junto. Então eu paro no meio, me estabeleço, estado de presença, autodomínio, autocentramento, e eu falo: vocês giram ao redor de mim. Vocês giram em torno da minha existência. Eu sou. Eu sou. Então a gente começa a se colocar no centro da nossa vida e cuidar da nossa vida como a gente deveria. Se a sua mente estiver agitada, como é que a gente vai ficar? Agitado. A gente vai ficar agitado. Por isso aquele momento da meditação, gente, da oração, da reflexão, só no silêncio. Só no silêncio. É vital para a nossa sanidade mental e emocional. A gente pare alguns minutinhos. Gente, é coisa de 10, 15 minutinhos. Sabe? A gente tomou banho. Lembra assim, toda vez que vocês forem tomar banho, vocês têm que falar assim: eu preciso tomar o meu banho mental e emocional. Que pode ser uma boa leitura, uma prece, uma oração, um silêncio, que pode ser uma caminhada no parque, pé na terra, um abraço no mar, sabe? Aquele momento que você fala: sou eu e eu. Né? Então, assim, é importante a gente fazer essa higiene diariamente, assim como a gente escova os dentes, como a gente toma o banho, como a gente alimenta o corpo físico. A gente precisa alimentá-la. Ela precisa dessa substância mental e emocional, né? Para a gente estar bem. Se sua mente estiver agitada, você encontrará agitação em todos os lugares. Sabe aquele negócio quando a gente fala acordei com o pé esquerdo? Tudo está errado, porque uma coisa atrai a outra. Sintonia, é a lei da atração. Então, se a gente está agitado, tudo vai se agitar ao nosso redor. É incrível. A gente vai sintonizar com tudo que está agitado. Vamos falar melhor. A gente vai se sintonizar com tudo que está agitado. Agora, o outro lado, se houver paz na sua mente, então você verá essa paz refletida em toda a parte. Sabe aquela história do que eu vejo de bom nos outros é porque ela já existe em mim? Eu vejo uma coisa muito boa em um irmão ou irmã porque aquilo já existe em mim. Então já reverbera, já sincronizou. Então a gente se reflete o tempo inteiro. Então isso é bom para a gente analisar quando a gente está criticando demais alguém, quando a gente está culpando demais alguém. A gente está só refletindo. Né? Na verdade, isso está na gente. A gente precisa olhar com consciência. Mas aí a espiritualidade nos lembra uma coisa. Eu achei isso aqui sabe aquele tapa de luva que a gente fala assim, no rosto, né? Um tapa de luva, olha só. Mas, se qualquer desses apegos que a gente tem no dia a dia te der felicidade e paz mental, então permaneça com ele. Tem gente que está vivendo um mundo tão materialmente que ter é tudo que ele quer. E ele está feliz assim. Para quem acha isso bom, continua, a espiritualidade fala. Se esses apegos te fazem bem, te trazem felicidade e paz mental, então permaneça com ele. Até quando a nossa consciência se despertar e não suportar mais só as coisas da terra. Todos nós que estamos buscando, a gente já está buscando alguma coisa espiritual, então já não está agradando muito mais viver só o mundo material, sabe? A gente já está aqui buscando outros níveis de realização. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Se para você estar bem depende de algo ou alguém, você está se enganando, se iludindo, se intoxicando. Onde mais você encontrará a paz, se não dentro de você mesmo, de você mesma. A gente não pode buscar encontrar certas coisas fora. O que a gente precisa entender, gente? Que a nossa consciência ela está bem além das coisas desse plano horizontal. Olha o plano horizontal, ó. Na matéria a gente só anda assim, gente, ó, para um lado e para o outro. Do plano vertical da espiritualidade, da espiritualização, a gente alcança outras paragens de realização. É muito interessante. Eu fazendo um breve testemunho aqui. Quando eu comecei a minha caminhada espiritual, não foi na Umbanda, né? Foi no Kardecista. Mas eu pensava muito isso, que aquele tempo ali eu poderia estar empregando em algumas outras coisas, né? E comigo sempre tudo é assim, 880, gente. Então vocês imaginem, eu ia para o André Luiz de segunda a segunda. Não era segunda e segunda, era de segunda a segunda. Eu ia todos os dias. Estudar, cada dia era uma coisa. E o que acontece? Eu tinha esse sentimento que eu poderia estar investindo em outras coisas, não tinha noção. Porque eu entendia que eu teria que trabalhar alguma parte da matéria. Então vamos dizer assim, eu teria que ser próspero primeiro materialmente, para depois me dedicar à minha espiritualidade. Eu tinha esse entrave. Graças a Deus eu descobri que quando eu me dediquei espiritualmente, a prosperidade material foi uma consequência
natural. Porque a fonte, a verdade, ela é da espiritualidade para cá e não daqui para lá. Então nós conhecemos muitas pessoas materialmente muito prósperas. Mas vamos falar de alma, vamos falar de amanhã, vamos falar de desencarne, vamos falar de harmonia familiar, vamos falar de sou rico, milionário, mas eu sou feliz. Então, o que eu estou questionando mesmo? Se as pessoas sem espiritualidade, elas conseguem se autorrealizar em todos os níveis. O que a gente sente é que existe um buraco vazio, que elas têm tudo, mas no fundo não tem nada. Há pouco tempo, no período da pandemia, uma das pessoas mais ricas do planeta pegou o Covid e faleceu. E a filha dele deu uma entrevista, desses canais fechados, né, de outro país, obviamente, e ela falando assim: meu pai era um dos homens mais ricos desse planeta, mas no momento que ele mais precisou do dinheiro, de todo o dinheiro que ele tinha, o dinheiro não pôde fazer nada por ele. Eu penso assim: quem tem espiritualidade tem tudo, quem tem a matéria, só tem a matéria. Então, quando a gente desencarnar, o que sobra? Nada, porque a consciência estava sentada na matéria, e a matéria não existe mais. Então, gente, a espiritualidade é tudo. Quando a gente entende isso, a gente está abrindo chaves de prosperidade financeira, de carreira profissional, familiar, tudo. A gente está abrindo. E a gente está buscando na fonte. E a fonte, ela é boa. Ela é boa. Ela alimenta. É esse néctar da vida. Então, a consciência está além e a sua mente está enganando você. Cuidado, gente, com os pensamentos. A gente brinca muito aqui com o Seu Luiz. A mente mente. Ela mente para a gente o tempo inteiro. Quem fala a verdade é a consciência. Então a gente precisa iluminar a nossa mente com a luz de onde? Da consciência. A consciência é quando a gente está nesse estado autocentrado, nesse estado de presença. Aí a gente começa a ver os pensamentos, é o princípio de meditação, né? A gente não se identifica com os pensamentos, a gente vai deixando os pensamentos passarem, não se abraça com eles, vai só observando, deixa eles passarem. Observe e deixa eles passar. Imagine, você é uma pessoa parada, de frente a uma pista. Você está parado aí olhando os carros passarem. Cada carro desse é um pensamento seu. Você deixa ele passar. Você vê e deixa ele passar. Você vê, esse é azul. Esse é verde. Nossa, esse tem duas pessoas. Ixi, o cara estava no celular. Ixi, a mulher tá... Ixi, o outro está brigando. E deixa passar. Ó. Fica só passando, fica só assistindo, telespectador. E naquilo ali você vai se acalmando, você não se identifica com esses problemas. Você começa a ter controle sobre o que passa pela sua mente. Não controle no sentido de decidir o que passa na sua mente, mas controle em decidir o que fica, o que você mantém, o que você vai cuidar. Isso a gente tem poder. Então a gente precisa se autocentrar. A mente não gosta de ficar em silêncio. Gente, quem é que consegue silenciar o raio da mente? Pelo amor de Deus. Ninguém. Então aquele pensamento que a gente tinha que meditar e parar de pensar, nem quando a gente morre a gente para de pensar, gente. Então a mente ela grita, ela berra, ela dá birra mesmo, ela quer atenção, mas a gente tem que estar no controle. Então a mente não gosta de ficar em silêncio, mas a decisão de fazer ou não será sua. Ou seja, sua mente vai falar um bando de coisa para você. Agora, você fazer o que sua mente quer que você faça, decisão sua, decisão nossa. O que vier, deixe vir. A gente tem que aprender isso, tem que ser um hábito. A gente tem que decretar isso quando acorda e antes de dormir. O que vier, deixe vir. O que ficar, deixe ficar. O que partir, deixe partir. Na dúvida, apenas faça silêncio, serenize-se, acalme-se e respire. Você é a verdade que está além de qualquer pensamento. Você é a verdade que está além de qualquer pensamento, qualquer conceito ou qualquer condicionamento. A paz, gente, a gente não tem que procurar a paz. Como é que eu procuro alguma coisa que já está dentro de mim? Então, quando a gente fala de ter paz, ter liberdade, ter felicidade, a gente está falando de uma decisão. Decisão, falar, eu vou ter paz. Simplesmente sentir a paz. Sentir a paz. E a gente precisa exercitar nesses momentos. Primeiro a gente se isola um pouco, depois a gente consegue ficar sempre em paz. Mas a gente precisa fazer esse exercício conscientemente. Porque a gente fica buscando. Por que a gente não pode buscar a paz, a felicidade, a liberdade? Porque quando a gente está buscando, dá a sensação que a gente tem que buscar fora. Entende? Em qualquer lugar que não dentro de mim. Então por que eu não tenho que buscar a paz, a felicidade e a liberdade? Porque já está dentro de mim. Eu só preciso me autocentrar e sentir.
Todo mundo sabe o que é sentir paz, o que é sentir felicidade, o que é sentir liberdade. A gente precisa reconectar mais com esses sentimentos. Assim como a gente exercita os sentimentos ruins o dia todo pensando no que não presta, sentindo o que nos faz mal, a gente tem que fazer isso com as coisas boas. Ora, por que a gente consegue, por que a gente consegue lembrar de uma coisa ruim e sentir a raiva daquele momento, a tristeza daquele momento, mas por que a gente não faz ao contrário? Né? Tá ali lavando a louça e pensou na coisa ruim, já fecha a cara, já, meu Deus, meu dia já acabou. Por que a gente não faz com as coisas boas isso? Estou ali fazendo minhas atividades em casa, estou no trabalho, vou lembrar de coisas boas o dia inteiro, pegar minhas memórias saudáveis, minhas memórias positivas e criar outras memórias. É assim que a gente tem que fortalecer essa vida interior boa dentro da gente. Todos os problemas, tristezas e sofrimentos vêm da mente. Não vá para o passado, porque ele é um cemitério. A gente quer viver de passado, não se vive de passado. No passado a gente aprende para não errar e para aplicar as coisas boas novamente, mas a gente não vive no passado. Não vá para o futuro, porque o futuro é irreal. Tem gente que planeja tanto, que não faz nada no presente. Então esse plano nunca vai se materializar. Nunca vai se materializar. Porque eu não estou fazendo nada. Eu só estou planejando e não boto nada em ação. Comércio para. Outro problema. Não adianta. Onde está você agora? Onde está você agora, meu irmão, minha irmã? Está aqui no seu luz ou está nos pensamentos? Né? Sabe quando a gente está tão conectado nos pensamentos que a gente sai do espaço onde a gente está, a gente vai para a Nárnia, a gente fica lá alguns segundos, alguns minutos, depois a gente volta e fala, meu Deus do céu, onde que eu estava, né? Meus pensamentos. Então os pensamentos estão puxando a gente, sugando e tem todo o poder sobre a gente. Porque o nosso estado de presença está muito oscilante ainda. Por quê? Falta de exercício dessa consciência mesmo. Então, qual é a dificuldade da qual nós sofremos? É que nós procuramos a paz em outro lugar, nas outras pessoas e até em coisas. Você só estará bem quando verdadeiramente abrir mão de tudo que te faz mal e que nasce e se fortalece no seu interior. Se for para desistir de algo, desista do que te aprisiona, do que te faz mal, desista das suas ilusões. Não se identifique com o espelho, com as imagens, nem com as ilusões. Um exemplo do espelho aqui, temos dois espelhos ali, de Oxum e de Iemanjá. São duas iabás, duas orixás femininas que trabalham nessa questão da imagem. Os nossos pensamentos são imagens que nós criamos. A gente olha tanto para essas imagens que, num segundo, a gente se torna essas próprias imagens. Era como se, dando um exemplo aqui, eu me colocar em frente ao espelho, pegar as mulheres, né, vaidosas, cuidadosas, que cuidam mais da aparência do que nós homens. Mas, assim, imagina que vocês vão com um espelho, vocês vão se arrumar, se maquiar, e ao invés de vocês maquiarem o rosto, vocês vão maquiar o espelho. A gente está tratando a nossa imagem com muito mais realidade do que a nossa essência. Então é a mesma coisa da gente pegar assim e falar assim, eu vou pentear meu cabelo. E aí eu estou aqui e vou pentear o cabelo que está da imagem do espelho. Não tem jeito. Quando a gente fica tentando trabalhar nos pensamentos, nessas imagens que a gente mesmo cria, a gente se identificou e a gente parece que perdeu a nossa identidade e a gente age no nosso próprio pensamento, a gente não consegue realizar. Então é preciso que a gente trabalhe com a realidade. A gente para de ficar olhando essas imagens que a gente cria. Senão a gente não muda. Esta é a sua tarefa. Viver, experienciar e ser o ser. E ser o ser. E viver em paz e em liberdade. O verdadeiro escravo não é aquele que está amarrado ou preso, mas é aquele que quer sempre mudar o que não pode ser mudado e nunca muda o que pode e deve ser mudado. Então, gente, o verdadeiro escravo, ele não está preso, encaiolado. Mas o verdadeiro escravo é aquele que está aqui na liberdade, mas ele só quer mudar o que não pode. As leis espirituais, a gente pode mudar? Não pode. A gente precisa entender e seguir, para a gente não levar as multas da vida das lutas espirituais. Então, quando eu quero mudar o que eu não posso mudar, eu já virei escravo. Escravo dos meus desejos, escravo das minhas ilusões. E quando eu tenho que mudar alguma coisa, eu posso mudar alguma coisa e eu não mudo também, eu estou sendo escravo. E a gente tem essa tendência. Mente sã, corpo sã. Gente, essa é a chave para a gente ter essa liberdade, a felicidade e o que a gente veio buscar aqui hoje, especialmente, que é a nossa saúde. Saúde física, saúde mental e saúde emocional. Então, saravá, meus irmãos, esse é o tema de hoje.
Vou pedir que vocês mantenham aí o silêncio. Ser livre e estar em paz. Olhe para dentro. Vamos refletir, já vamos entrar na sintonia.